O que vocês analisam, por exemplo, para operar no HT? Qual que é o padrão? Qual que é o padrão, né? Eu te falo da pré-análise. Ele tá querendo que eu fale de mercado. Então, o que a gente faz de pré-análise, né? A gente sempre... os meus estudos, eu pego os times do casa jogando em casa e do visitante jogando como visitante. Eu faço separado. Então, eu não cruzo as médias dos confrontos, porque eu acho que ele fica mais assertivo, tá? Então, o que eu considero? Eu considero acima mais ou menos de 80% de HT, de casa jogando casa e visitante jogando como visitante. Considero o 1,5 também. Então, eu faço acima de... 1,5 gol. 1,5 gol também, do casa jogando em casa, acima de 75%. E o visitante também acima de 75%. Então, o que eu normalmente faço? Eu calculo separado e gero umas listas, né? E a gente, em cima disso, ele me mostra assim, os melhores do dia, tá? Esses melhores do dia, ele vai para o comportamento. Então, a gente vê se, de fato, essas probabilidades, elas vão se confirmar. E eu faço o quê? A gente mostra dos 5 últimos jogos, né? E dos 10 últimos. Então, eu consigo saber como que ele está nos 5 últimos e nos 10 últimos. Para ver se ele está se mantendo, se ele está perdendo, que às vezes, antes a gente fazia dos 10. Aí a gente começou a verificar que os 10, ele às vezes dava ele não ficava tão legal. Por quê? Porque nos últimos 5, ele estava ruim. Então, eu falei, não, vamos fazer mais assertivo, vamos gerar 2 colunas. Então, o que a gente faz sempre? Eu vou calibrando os modelos. Então, ele nunca fica... assim, os times evoluem, né? Então, eles estão bons, daqui a pouco eles não estão. Então, eu quero ver se o padrão também estatístico está se mantendo. Então, a gente vai gerando aqui e roda backtest. Como que está isso aqui? Como que a gente acha esses 80, esses 75? Em cima de backtest. Então, eu pego lá as últimas 2 temporadas e vou ver o quanto seria lucrativo se eu usasse essa probabilidade de 80% ou de 70%. E até assim. E às vezes o que a gente descobre? Eu coloquei 75%. Mas eu estou perdendo muito gol. Então a gente vai e começa a abaixar um pouquinho a régua. Vou colocar 70%. Como que está esse 70%? Então, assim, são os modelos que a gente sempre vai olhando, vai calibrando. Vai fazendo o termômetro para sentir. Exatamente. E eu faço 2 listas. Eu faço a minha lista filtrada, que são com esses inputs, e a minha lista completa, porque às vezes não sai na minha lista filtrada por conta de, eu coloquei a régua lá de 75%, aí o cara deu lá 70%, aí você fala, putz, 70%, mas o resto está tão bom, vou ficar de olho nesse daqui. Então, assim, você precisa ter um pouquinho esse jogo de cintura para tirar ou colocar, feeling, né? Exatamente, senão você fica muito ali preso. Senão você vai muito seco, né? No que o resultado dá. Exatamente, né? Exatamente. Não, e ela aplica também coeficiente de variação, que é quanto menor o coeficiente de variação, mais confiável esse time de fazer gol. Então, por exemplo, um erro também, o pessoal pega assim, vou analisar os últimos 5 jogos desse time. Um time A. Pô, mas teve jogo que ele fez 7-0, 3 jogos ele não fez nenhum gol e outro ele marcou 6. Puta, esse cara faz muito gol. Não, você tem que calcular a média desses últimos jogos dele. Exatamente. Você tem uma noção. Coloca o coeficiente de variação e a gente vai aplicando, né? Então, aí com base nessas análises dela, eu levo pro live. Aí o que você vê no live? Eu vejo posse de bola, eu vejo pressão, se as linhas dos times estão avançadas, se a linha da defesa também está avançada, se tá tendo marcação-pressão, se está tendo chute no gol. Lógico, você vai esperar chute no gol para entrar? Cara, tem times aí no passado, por exemplo, Manchester City, no passado, bastava um chute no gol, era gol. Então, se você esperar um chute no gol para você entrar ou no match odds, ou no mercado de over... Já não dava mais. Não dava. Então, você tem que dar aí a gente tem essa também. A gente tem análise dos times, os indicadores de chute. De eficiência, de chute. Isso. Né? O que a gente faz? Por exemplo, é o que ele falou. A gente perdia gol, porque vou esperar chutar. Não, depende, né? Tem time que você não precisa esperar chutar. Tem outros times que você precisa esperar chutar. E aí eu criei uma tabela que é quantos chutes o time precisava dar para converter. Caraca. Então a gente começava a ter umas médias. Por isso que eu falei, eu gosto muito de números. Então a gente foi gerando várias planilhas, vários cálculos que ajudam no live.
Então eu tenho aqui, eu mostro o mapa e ele vai lá e faz as operações. E até pegando um gancho da Leandra, que, por exemplo, assim, Elton, mas vocês. Elton não, Leandra, né? Vocês fazem tudo isso no Excel. Cara, fazia no começo, era tudo no Excel. Era um sacrifício. Então o que ela falou assim, calma, eu preciso otimizar o nosso tempo. Preciso ganhar tempo, porque um dos nossos maiores bens preciosos é o nosso tempo. É investir no nosso tempo. Preciso investir. Então o que eu vou fazer? Vou estudar Python. Vou me dedicar a estudar o Python. Vou estudar Python assim, vou levar um ano e meio estudando Python. Para quê? Para com um clique eu gero todas as minhas análises. Hoje eu tenho um monte de script que tá tudo feito. Script pra galera que script não é de falar não, galera. Não colocou script pra falar aqui não. Desculpa, é que isso tá tão na minha cabeça, mas assim, é todo código em Python. Então eu tenho todo o meu código em Python pronto. E eu vou lá e dou um comandinho, ele roda todas as minhas análises. Então assim, o tempo que a gente ganhou com isso foi fundamental. Elton, mas você precisa ser programador? Não precisa ser programador para você programar em Python. Cara, não. Basta você querer, dedicação. É uma linguagem simples. É uma linguagem simples. Eu vou começar do básico, vou entender como que funciona. Você tem, imagina, vamos supor assim, o cara é muito fera em pré-análise. Então ele tem um monte de planilha Excel. E às vezes o cara passa um sábado, um domingo, o dia inteiro atualizando todos aqueles dados. Se ele se dedicar um pouco no Python, quero automatizar. O cara consegue. Exatamente. Consegue. Entendeu? Ele vai ganhar um tempo assim absurdo. Exatamente. Aí foi onde a gente melhorou os nossos estudos. Por quê? Eu não precisava ficar passando horas jogando dados para a planilha. Eu fui, deixei tudo pronto, o Python gera para mim, está tudo automatizado, e a gente consegue focar em outras coisas. Então, hoje a gente faz backtest, por quê? Por causa do Python. Hoje a planilha é rápida, a gente consegue fazer vários estudos de chute, de médias, etc. Por quê? Por conta do Python. Então, assim, a gente tinha algumas dificuldades e conforme a gente foi sanando isso, a gente evoluiu em outros pontos, entendeu? E eu acho que isso foi, assim, para mim, foi fantástico. Por que é fundamental, por exemplo? Assim, ela quis muito isso para ela, estudar muito data science, que é ciência de dados. Sim. Estuda muito. Só que assim, por exemplo, eu tenho noção de uma leitura visual, mas, poxa, eu não posso competir com um cara que o cara ele é fera. Porque às vezes ele tá enxergando, o cara tem lá, sei lá, 100 horas de leitura visual de jogos. Então o cara sabe, esse time tá penetrando, esse time tá fazendo triangulação, tô vendo espaço ali entre as linhas. Às vezes, para mim, eu tenho noção, mas não consigo enxergar o que o cara consegue. Quem que vai me trazer isso? Os números. Então, eu vou focar nos números, na matemática, na probabilidade, na análise pré, na ciência de dados, para me trazer uma vantagem em relação ao mercado, ou em relação ao operador, ou aquele operador que é só visual, que o cara é fera também, que eu falei, não tem o melhor ou o pior, que o cara é fera, mas para eu chegar no nível dele, leva uns anos aí, porque o cara tem uma leitura visual, que o jogo hoje não é um jogo de década de 90, exatamente. Não é um jogo de década de 2000. Totalmente diferente. Exatamente. Hoje o jogo é muito dinâmico. A bola, você pega jogos na Europa, que o gramado é um tapete, que a bola, o cara dá um... por exemplo, a gente não opera muito o Campeonato Brasileiro, mas você pega jogos do Campeonato Brasileiro, você vai operar campeonatos lá da Europa, você vê que a dinâmica é completamente distinta. Exatamente. Completamente diferente. Aqui parece que os caras estão cansados. Passa dos 35... Lá não, lá é cala 90 minutos. Então, assim, você não consegue enxergar, lá tá com... A zaga lá, a linha da zaga lá tá com espaço, tá tendo penetração. Eu, particularmente, Elton, tá? Eu não consigo enxergar isso com tanta facilidade. Sim. Mas tem jogo que você consegue, tem gente que é especialista nisso. Eu sou horrível. Então a gente não consegue competir com esse cara, vamos trazer para outro lado para tentar competir com ele, entendeu? Cada um é bom numa coisa. Então, você tem que focar no que você é melhor. E vocês estão construíram um facilitador para vocês, exato, né? Porque exatamente. é muito, muito bom a gente bater esse papo, falar nesse ponto, porque assim, isso mostra pessoas igual vocês, profissionais no mercado. E isso desvenda muito aquele mito de que é um jogo de azar, de que... Então, assim, cara, a gente tá aqui mais de 1 hora falando e nós estamos falando aqui de um conteúdo altamente profissional, né? Então, isso mostra que realmente quem
quem estudar, quem se dedicar, quem for atrás, quem for a fundo, vai ter o seu resultado. Vocês são a prova disso, né? Vocês, todo o percurso que vocês tiveram até aqui, né? Então isso é sensacional, isso é muito bacana e isso abre os olhos da mente de muita gente, né? Porque fala, não é simplesmente eu achar que o Barcelona vai jogar com o campo dos Goitacazes e vai ganhar, né? Então existe sim uma matemática, existe um estudo, existe uma probabilidade por trás de tudo isso, né? Não é simplesmente que nem você falou recentemente agora, o achismo. O achismo deixa para o torcedor, né? O torcedor ele vai trabalhar com achismo. Os profissionais vão estar dentro do campo, né? E nós, como trader, nós, como os Panther, vamos fazer o nosso trabalho para tentar ser lucrativo nesse mercado. É esse o ponto. É isso que todo mundo deveria enxergar. Sim. Entendeu? Ninguém aqui acha que vai ganhar ou não vai. Entendeu? Exatamente. Trabalha com probabilidade.